Bom, meu nome é Marcel Morosini, atualmente com 39 anos, quase sendo promovido de categoria aí. Eu sou engenheiro mecânico, trabalho numa multinacional há 16 anos, na parte de engenharia e desenvolvimento de produto. E comecei no esporte, sim, meio que logo depois que casei ali, lá por 2010, comecei na corrida de rua, né, como a gente vê meio que um padrão assim, a galera vê um primo fazendo, um amigo fazendo. E um dia eu fui tentar correr 10 quilômetros lá e consegui correr. E comecei sem compromisso nenhum, né? Pegava uma planilha ou outra na época de revista, comecei a correr mesmo de forma de lazer, assim. E foi isso. Então, para começar no triatlo, então, como eu corria, tinha minha vida profissional, ia jogar futebol com o pessoal da empresa e tal, então era mais uma coisa mais recreativa, né? Só que eu estava me machucando demais, tanto no futebol quanto na corrida. E, e acabei que eu tive que fazer uma cirurgia no meu tornozelo. Então, eu fiz uma cirurgia porque meu tornozelo estava com o ligamento bem frouxo ali, o rompimento parcial, e cada vez que eu ia jogar bola, eu torcia o pé. Então eu falei, ou eu jogo bola ou eu corro. As duas coisas não vai dar mais para fazer, né? Depois que eu fiz a cirurgia. E, e para fazer a recuperação, né, como parte da recuperação, eu comecei a nadar. Não, eu tinha nadado, então, quando eu era moleque, 6 anos de idade, assim, até meus 6 anos de idade, para saber sobreviver na água, né? Mas depois daquilo nunca mais nadei. Então, comecei a nadar aqui na Faculdade Positivo, e comecei, assim, nas aulinhas tradicionais de natação, né? Comecei a me destacar um pouco, assim, em relação aos demais. E nas raias do lado, tinha a equipe de triatlon, né? Que eu começava a ver, pô, os caras fazem uns treinos diferentes ali, né? É só crawl, é só porrada, e eu aqui fico fazendo peito, costas, uns negócios meio... Falei, vou ver qual que é, né? O que é isso daí? Aí um dia eu fiquei observando ali e tal, e tive curiosidade de conversar com o técnico, não conhecia nada de triatlo na época, isso era 2014, e descobri que era uma equipe chamada Manoca Triathlon Team. Então, conversei com o Manoca na época, falei do meu interesse em começar no esporte, né? E isso era mais final do ano, assim. Daí eu falei para ele, beleza, quero começar a treinar triatlo. Posso começar a nadar com vocês? Pode e tal. Mas eu não tenho bicicleta. Eu tenho uma mountain bike velha lá, nunca andei de speed, nunca andei de road, nada. Que bicicleta que eu compro? Daí eu lembro até hoje, ele me olhou assim, tá, mas você vai querer fazer triatlon mesmo, você vai querer competir. Falei, acho que sim. Não, então já compra uma contrarrelógio, né? Eu nunca andei de Uma speed, PT. nunca tinha andado de speed, nada. Aí eu lembro que eu fui viajar, fui para Disney com a minha esposa, 2015, janeiro de 2015, fui fazer a maratona da Disney lá, aquele desafio do Pateta. Assim, É, e daí fui lá e comprei uma cervelinha, uma Cervelo P2 2015, e voltei, falei, pronto, tô pronto para treinar. E foi aí que comecei no triatlo. não, eu achei muito curioso, eu vou ser franco. A gente tem um amigo em comum, o Léo, e, e o Léo pedala pra caramba e tal. Quando eu resolvi entrar no triatlon, eu liguei para o Léo, apesar de fazer muitos anos que a gente não se vê, eu liguei para ele, pedi umas dicas de comprar bicicleta e tal. E aí eu conversei com o Léo agora recentemente, entrei em contato com ele e tal, porque eu fico acompanhando ele no Strava, e até vi que ele fez o Letap agora. Uhum. E daí falei com o Léo, eu tô com uma ideia de conversar com o pessoal que já fez Kona e tal. Ele falou, eu tenho um amigo, então, para te apresentar. E falou de você. E eu achei muito curioso, porque eu morei em Curitiba há muitos anos e não me lembro de triatlon lá. Não tem provas na cidade, por uma questão geográfica. Talvez tenha agora, né? Talvez tenha agora. Talvez tenha agora. Mas eu falei, beleza, vou dar uma olhada. Aí eu vi lá o que você tinha feito. Eu falei, mas de onde que surgiu essa história do triatlon, né? O cara em Curitibano se interessar pelo triatlon. Porque geralmente a pessoa vê as provas, vê as pessoas participando da prova e Uhum. surge
o interesse de participar. E aí que eu fui descobrir o quanto que eu sou desinformado, porque na verdade a cena de triatlo em Curitiba é super forte. O Colucci é daí, não é? Tem uns É, caras, os prós que são daí, tem o Luiz Oddi, que o pai dele já faz aham, Ironman, e tem uma cena muito legal dos dois terminando o Ironman meio que junto. sim. Eu falei, caramba! E aí eu vi que você citou o nome da sua assessoria, e esse cara que toca a sua assessoria, ele talvez tenha sido um dos primeiros a classificar para a Kona, né? Isso. Foi bem na época. Então, eu até não conhecia nada, né? Mas eu sei que 2000, acho que quando eu entrei na assessoria, ele estava naquele time Bravo, que foi, putz, foi uma época nostálgica do triatlo, né? O time Bravo tinha o Manoc, o Tindon, o Fabinho Carvalho, o Thiago Vinhal, tinha todos esses caras juntos treinando com o Craig Alexander e um outro treinador nórdico lá, não lembro exatamente o nome do cara. Mas e foi bem nessa época que o Manoc foi junto com o Igor Amorelli para Kona, fizeram uma baita prova lá. O Manoc ganhou, foi o primeiro brasileiro a ganhar um Ironman, né, na época, Fortaleza ele ganhou, e depois ganhou Copenhague também. Então a cena de triatlo em Curitiba é muito forte, sim. Não temos prova de triatlon na cidade, mas a gente tem o litoral aqui, que fica a 100, 130 quilômetros aqui da capital, que tem o organizador, que é o Luiz Irã. Ele, ano após ano, ele é responsável dessa cena do triatlo em Curitiba, assim, porque ele mantém todos os anos uma prova a cada estação, ele faz, acompanha tudo, então ele é o cara responsável por manter essa galera tendo provas locais, né? Agora, E, eu achava e aquilo também tem o Sesc, né? E também tem o Sesc, que é muito tradicional aqui. Então, o Sesc é o pontapé inicial do ano para a galera. tem outras assessorias. Eu sei que a assessoria de corrida em Curitiba começou muito cedo, porque o pessoal, desde os parques do Barigui, sempre fez. Antes de corrida de rua virar mania, já era habitual do curitibano ir, né, para o Parque Barigui, etc. Tem cenas de abertura da TV local que aparece as pessoas correndo, né? E Uhum. eu sei que a assessoria de corrida tem várias assessorias. De triatlon, tem só de uma nota ou tem outras também aí? Não, tem várias, tem várias. Assim, as maiores assessorias hoje, né? Eu diria, pelo que eu vejo, não sei necessariamente em termos de quantidade de alunos. A do Manóquio tem a Web Treino, Ah, não. tem a do Felipe Santos, tem a de pessoal que começou mais recente, que está crescendo também, que é do Maeda, já trabalhou com o Manóquio, ele abriu a própria assessoria. Tem bastante assessoria aqui. Tem a equipe do Bauman também, que é muito forte. Tem bastante mercado aqui e tem público. Tem bastante gente. Eu vejo pela animação, né? Com o anúncio do 70.3 aí, Sim, a rede social tá bombando. Hoje eu vi um vídeo do Luiz Oddi tentando adivinhar qual que era é. qual vai ser o trajeto, que está todo mundo curioso para saber, né? Porque nunca teve. Se me corrija se eu estiver errado, não tiveram provas de triatlon em Curitiba ou aí na região metropolitana. Ó, se teve foi alguma organização de algum clube, alguma coisa assim, algo menor, Menor, né? mas 70.3 nunca. Então, realmente, tá a expectativa até enorme assim. A única certeza que a gente tem é que vai ser difícil. Vai ser um pedal difícil. Eu vi ele falando, ó, não tem como pedal ser fácil, porque aonde tem os locais de natação são fundos de. Vou dar uma prancha Exato. aqui. São fundos de vale, não tem como pedal ser fácil. O cara vai sair do Não, fundo de vale, vai ter que subir, vai ser subida e descida, e vai ser uma prova. Eu acho que talvez o ponto forte da prova deve ser a chegada, que vai ser ali no Parque Barigui, e o pessoal isso. tem a tradição de apoiar a turma chegando, né? Aham. E tá todo É, mundo. o que a gente imagina é que a corrida mesmo vai ser no Parque Barigui, é o que a gente imagina, A porque única coisa que ali tem certeza, na verdade, que todo o é, resto ninguém sabe onde vai ser, né? A natação não exatamente. sabe, o pedal sabe que vai ser difícil, mas não sabe onde vai ser. E Nós estamos na existia. expectativa. Eu dei uma pesquisada, eu vi que, na verdade, nessa assessoria, o fundador da assessoria classificou para Kona, você classificou, mas na sua assessoria não tem outras pessoas que classificaram para o Mundial de Kona. Tem até para 70.3 para o Mundial de Kona, não.
nas outras assessorias contemporâneos seus, eu vi que tem mais gente. Eu acho que um dos anos que você foi para a Conal, teve mais gente de Curitiba que foi também, né? Sim, em 2016 eu acho que tiveram uma leva de 4 atletas aqui. Foi um negócio meio fora do É, habitual, assim, que foi muita gente é, aí. isso. É porque na época, 2016, eu acho que foi o último ano que Floripa era o campeonato latino-americano, né? Então tinham mais vagas. Tinham mais vagas. Tinham Então é mais isso. vagas. Aí faz É, sentido. pode ser. Existia rivalidade entre as assessorias? Eu não Existia assim, digo rivalidade, né? eu vou preparar meu atleta, você prepara o seu e tal, provocação. Porque eu não sei, Não, fazer um paralelo. Aqui é muito comum, estou em Vitória, e a gente acaba se encontrando, treinando nos mesmos locais de bike, etc. E tinha uma época aqui, hoje menos, cara, que começou a ter corridas de revezamento. Então, as assessorias montavam equipes, né? E isso começou a gerar uma certa rivalidade, né? Provocação entre o pessoal. Mas depois isso acaba passando porque a gente faz muito treino junto, né? aham. E... Mas eu fico curioso, porque aí próximo, aí no sul tem aquela corrida de revezamento lá em Floripa, que é maravilhosa, e não sei se isso chegou a ter aí também, essa rivalidade entre as assessorias. Não, eu não digo rivalidade. Eu acho que durante a prova, sim, existe, né? A rivalidade normal ali de qualquer, até entre atletas da mesma assessoria. Mas durante treinos, assim, eu acho que é mais uma característica de, putz, vamos se ajudar, né? Se você me ajuda, me empurra que eu te puxo. É, É mais ou menos assim. Então a galera sempre, quando dá, se encontra na estrada, a galera treina junto, para tomar café junto. A gente tem um local de treino aqui que é muito bom, que é a Renault. Então, em volta da fábrica da Renault tem um circuito ali que é paralelo à estrada, então não é na estrada, é um asfalto bom, é um circuito de 7 quilômetros, que não tem trânsito, não tem nada, só que é plano, sobe, desce, plano, sobe, desce. E a galera treina muito transição ali, então época específica de prova, assim, a Renault tá cheia, a galera se encontra lá, é bem divertido, assim, é mais num aspecto do pessoal se ajudar mesmo. eu conheço ali porque o meu irmão morava ali próximo e a gente passava pela Renault para ir. Agora, para ter os resultados que você teve, você não treina pouco. Como é que você fazia para conciliar? Porque você já tinha se formado ou você ainda estava na faculdade quando você começou a fazer o esporte? Então, vamos voltar cronologicamente lá. Eu casei em 2010, eu casei novo, eu tinha 24 anos, minha esposa 22. Eu já era formado e ela estava estudando, estava no terceiro período de medicina. Então, ela se formou na faculdade de medicina em 2014 e já emendou a residência, né? Então, acho que veio o útil, uniu o útil ao agradável, né? Então, na residência, ela praticamente não ficava em casa, era trabalhar o dia inteiro, plantão aqui, plantão lá. E, cara, eu descobri um novo esporte, descobri uma nova paixão ali. Falei, cara, é aqui, é agora mesmo que eu vou me dedicar ao negócio, né? Então, eu comecei o triatlo em 2015, já entrei de cabeça, treinava, nadava praticamente todos os dias, corrida sagrado segunda, quarta e sexta, e um longo fim de semana, pedal sagrado terça, quinta e sábado. Essa foi a minha rotina, assim, no começo, né? Aí, para fazer Ironman, a gente fazia alguma coisa extra, né? De repente, metia uma corrida extra, ou fazia uma transição a mais, alguma coisa assim. Mas de forma mais estruturada, assim, foi depois que eu fiz o meu segundo Ironman, assim, que eu já vi, ó, esse aqui é o meu basal. Se eu quiser alguma coisa diferente, eu vou ter que treinar um pouquinho mais. Mas a minha rotina era encaixadinha. Então, como eu já trabalhava na mesma empresa faz muito tempo, então, já tinha negociado ali como que eu poderia fazer, tinha uma certa flexibilidade de horário, não da quantidade que eu tinha que trabalhar, meu, eu tenho que cumprir 42 horas na semana, ponto. Então, dias que eu treinava de manhã, o pedal, por exemplo, eu poderia chegar até 9 horas da manhã para trabalhar e sair às 7 horas da noite. Então, eu fazia meu treino na parte da manhã, o meu horário de almoço, desde que eu comecei o triatlon, eu uso para treinar também na empresa.
Então a empresa na época tinha uma academia e eu trocava meu almoço pelo treino, ou fortalecimento, ou já matava o treino de corrida também. E chegava em casa à noite, se tivesse alguma coisa para treinar, treinava à noite também. Bom, Então é isso. se você treinava antes de trabalhar, os treinos de bike não são curtos. Que hora que você começava a pedalar? Ah, então, isso aí é algo que eu tô tendo problema recente. Nunca tive problema, tô tendo um problema recente aqui, é 5 horas da manhã. Então, e na época não tinha rolo, né? Falando aqui Ah, 2015, 2016, então eu ia para a estrada. E aqui no verão, amanhece relativamente cedo, 5 e pouco da manhã, 6 horas já está claro. Mas no inverno, ali perto de Floripa, abril, maio, aí o que que a gente fazia, né? Ficava aqui na região da cidade, na estrada, entre o contorno e o Barigui, ficava fazendo bate-volta ali com um circuitinho de 9 quilômetros cada perna, até ficar claro. Ficou claro, aí vamos para a estrada. legal. E era assim, cara, era assim, mas depois que eu tive um rolo de treino decente, aí eu tive uma metodologia de treino que funcionou muito bem para mim. Obrigatoriamente, uma vez na semana, o treino intervalado era no rolo, sagrado. Essa foi a melhor coisa que fez evoluir meu pedal. E o outro treino da semana, e via de regra, o longão também na estrada. Então, Mas para fazer treino de naquela qualidade, época já tinha Smart Rolo? eu tive meu rolo Smart 2018. Ah, então já tinha. Já tinha, Faz já muita tinha. diferença, né, pro Só, intervalado. Fica perfeito, cara. É fica perfeito. impressionante. Só que a diferença é que o meu rolo, ele é um rolo Smart de equilíbrio. Então, é, Não, sem ele condição. é muito. Eu demorei um pouco para pegar o jeito, mas, cara, depois que pega o jeito do rolo de Tem equilíbrio, vídeos hilários do pessoal se estrepando nesse rolo. Cara, não é fácil. E ainda mais, você vai fazendo intervalado, você vai começando a cansar. E às vezes você dá uma distraída. Ali não tem como, né, cara? Se você não, distrair, não você tem vai como. passar, você catapultado. Não, não tem como. Na época de pandemia, né, que a gente ficou trancado dentro de casa, aqui em casa eu tinha uma sacada, que daí eu fechava o vidro e ficava na sacada, tudo aberto, ventilador na cara. Época de pandemia, eu agora eu não vou me recordar, mas eu acho que eu pedalei 100 dias seguidos no rolo, porque eu não podia correr, não podia fazer nada. Eu pedalei todos os dias no rolo. E, inclusive, muitos negócios de Zwift e fazer provinha de Zwift. Então, nas corridas do Desafio. Zwift, É. é. Então, a galera moía na subida e na descida dava aquela descansada, né? Eu não podia descansar, porque se eu parasse de pedalar, eu caía do rolo. Então, tiveram várias coisas engraçadas, assim. Já fiz treino de 4 horas e pouco no rolo, sem parar. Eu pedia para minha esposa trazer água para mim, trazer isotônico, as coisas. Então, já fiz umas coisas meio malucas, assim, durante a pandemia. E foi algo que deu um upgrade bem legal no A ciclismo, primeira assim. vez que você classifica foi Floripa. Foi. Você já foi e falou, não, eu vou lá buscar a vaga. Já tinha essa noção. Não, não, na verdade eu não tinha noção nenhuma, porque eu comecei o triatlo em 2015, fiz ali provas olímpicas, eu nunca tinha feito o sprint, eu acho que eu fiz o sprint, o Sesc eu fiz de mountain bike, porque eu não tinha speed, eu só tinha contra-relógio. Fiz alguns olímpicos, fiz 1,70,3. E daí, a hora que abriu inscrição para a Floripa de 2016, eu fiz inscrição porque na época ainda estava aquela loucura de fazer inscrição no dia e acabava, Isso. assim como está hoje. Voltou. É. Voltou a ficar assim. Então eu fiz, eu falei, eu vou encarar, né? Basicamente não tenho nada para fazer mesmo. Posso estar trabalhando, vou ficar em casa sozinho, eu vou treinar. E fiz a inscrição. Então eu fui o Ironman 2016 de Floripa, fui na mentalidade assim, eu não sei como meu corpo vai reagir nessa distância. Eu sei que eu estou treinado, fiz treinos de 180 de pedal, já corri maratonas outras vezes, eu vou ver o que que dá. Eu sei da minha capacidade, o que eu venho fazendo nos treinos, mas não faço ideia o que que vai acontecer, se vai ser suficiente para classificar ou não. E, cara, deu assim, na medida do possível, deu tudo certo.
Então eu fiquei, como eu te falei, deu tudo certo, mas também foi um pouco de sorte, pelo fato de ter muitas vagas, né. Então no meu primeiro Iron eu fiz 9 horas e 32, 9 horas e 32, fiquei em 11º da categoria, 11º. E tinham 10 vagas. Só que o primeiro colocado, que é o tal do Walter Tilaja, que hoje é o cara que ganha tudo dos Ironman aí, ele já tinha ido para Kona no ano anterior e ele foi o único a rolar a vaga. Então Só rolou uma vaga. só Caraca. rolou uma vaga e eu peguei a última vaga na minha categoria. Então, assim, eu considero assim que a primeira vez que eu fui para Kona, 2016, foi uma sorte do acaso. Não foi uma performance extraordinária nem nada. A segunda vez que eu me classifiquei, aí sim, essa eu bato no peito e falei, essa aqui, ó, Essa aqui eu essa mereci. aqui, essa aqui E foi. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence, vence e vence. Ele, o homem, uma máquina, uma... a prova de Floripa é no primeiro semestre, eu também achei estranho. E aí, é no mesmo ano você fazia Kona. No mesmo ano. Então, Floripa é E, final de maio, outubro é quando? e daí você fez uma preparação especial, falou, não, agora eu vou representando aqui, vou ter que fazer uma É, prova legal lá em Kona. então, como eu, na época, era jovem ainda, então jovem recupera fácil, cara. Então, eu lembro, eu acho que eu fiquei uma semana ali treinando bem leve. Segunda semana já aumentou um pouco o volume e depois fizemos mais um mini ciclo de Iron, né? Então fiz 2 ciclos de Iron, digamos assim, em No seis mesmo ano. meses, no mesmo ano. Só que a grande dificuldade para quem mora aqui no sul é que a gente vai treinar em julho e agosto, que é frio, cara, é frio. Então, julho, agosto, setembro, até setembro você pega um frio razoável, assim. Então, esse foi o principal desafio, sabe? E também, como já tinha passado o Ironman de Floripa, você não vai ter parceria para pedalar 5 ou 6 horas no sábado. Porque tá todo Então, mundo em off, descansando, ninguém vai pegar uma prova. ou, É, ou fazendo treino mais curto, né? Então, o que acontecia geralmente vou combinar com os amigos aqui, vamos sair junto, e eu sei que eu vou terminar o treino sozinho. Então, era isso que acontecia. Longão de 30 quilômetros correndo sozinho. Isso mais ainda, em 2016 até tinha mais gente, mas em 2019, quando eu fui pela segunda vez, mais ainda, porque aqueles meus amigos de anos anteriores, a maioria já tinha parado de treinar. Então, daí que eu fiz o ciclo literalmente sozinho. Então, sozinho. isso é duro. Cara, e as condições da prova, eu morei aí muito tempo, as condições que você treinou era muito diferente das condições que você encontrou na prova. Estou falando de clima, temperatura. Como é Total. que é a experiência lá no Havaí, cara? E sem contar que tem todo o cenário, não é só a prova que é impressionante lá, né? As pessoas contam que ficam impressionadas não só pela prova, mas por tudo que tem em torno, né? É, eu tive assim a oportunidade na época não tinha filho ainda, então era só eu e minha esposa. A gente foi as 2 vezes junto, né? Então, a primeira vez foi toda uma descoberta, assim, para conhecer o local, conhecer as praias, passear pela ilha. É realmente uma coisa impressionante, assim. A natureza que existe lá é fascinante, encanta. E a segunda vez que a gente foi, em 2019, eu já estava me sentindo meio que nativo, assim, né? Porque, putz, eu já fui uma vez, já conheci, já sabia onde que era legal de se hospedar, como é que chegava em tudo. Então, ali eu desfrutei ainda mais na segunda vez, né? Mas realmente, o calor é um negócio assim que não tem como a gente simular estando morando aqui no sul, principalmente nessa época do ano. Então, o que eu tentei fazer, cheguei, sei lá, na semana da prova ali, eu ia correr meio-dia para pegar um calor bravo mesmo, para ver se o corpo dava uma acelerada na aclimatação, pedalava com o calor e tentava nadar sempre no horário da prova ali, nadar cedo. Eu lembro até hoje que a gente foi para uma praia,
uma praia mais distante, assim, que não é tão turística, o pessoal não conhece tanto, que tem ali um local muito bacana de fazer snorkel. E aí eu fui com minha esposa lá, ela ficou na praia, que é basicamente pedra, assim, e o lugar para fazer snorkel. Ela ficou ali e eu fui fazer meu último treino, né? E era uma estradinha, assim, que ligava essa prainha até uma outra praia, um caminho de um asfalto preto, assim, ó, e era lava de um lado, lava do outro, Lava. e É você interessante. olhava aquele asfalto e você via aquela, A como fumaça se chama? da lava, né? Que é a É, lava ressecada em cima. isso. E Rapaz, você via aquela miragem, assim, aquela imagem deformando na tua frente, de tão quente que era aquele negócio, que ligava até outra praia lá, que chegava no tal do Captain Cook. E, cara, ali eu fiz um dos últimos treinos, assim, pré-prova, e eu lembro que eu cheguei, depois desse treino, tinha alguns estímulos, assim, em ritmo de prova, alguma coisa mais forte, mas a hora que eu parei, eu tava zonzo, cara, tava meio que ausente, assim, sabe, quando você fica meio grog por causa do calor mesmo. É um negócio que a gente não tá acostumado, e isso não tem como. e não tem como simular, porque é uma condição muito específica. Porque É, é quente. Ok, aqui é quente também, mas ali você tem a questão geográfica. Ali, pelo que eu sei, você tem aquela lava ressecada dos dois lados, preto, tomando sol, mas ali embaixo tem atividade, né? E aquilo emite calor também. Deve ser um negócio também. difícil de Não, encarar. é bravo, é bravo. A única coisa que dá pra gente fazer é cuidar da hidratação, muito bem, tomar muita água, eletrólitos, tudo que dá para tomar, tomar, que nunca vai ser E o demais. que dá na cabeça da pessoa? Porque eu não conheço as pessoas com quem eu conversei, quer voltar. Pô, vai lá, faz aquele, né? Não, eu vou voltar aqui e tal, não sei o quê. Quando você fez a prova, você já saiu com aquela ideia, não, quero voltar aqui de novo, quero repetir a experiência. É que tem, assim, eu vejo que tem dois perfis, né, de pessoas. Elas vão pro Mundial, já que ó, com a mente de que, putz, só de estar aqui já é uma vitória. Sim. Vou fazer para curtir e não me interessa se eu vou bem ou vou mal, quero aproveitar. E tem a pessoa que quer entregar o seu melhor, quer ir lá sim fazer tempo, tentar entregar a melhor performance na medida do possível. Eu sou a segunda pessoa. Eu não deixo de aproveitar a prova, só que eu faço força. Eu sempre, não interessa se eu estou aqui na competição aqui do condomínio jogando bola com a pesada ou se eu estou no Ironman. Eu sempre vou entregar o meu melhor. Então, eu fui na 2016, eu fiz lá 9 horas e 57. Falei, cara, eu consigo fazer melhor do que isso. Mas 9 horas e 57 para aquelas condições não é É uma hora. bravo. É difícil Não, pegar. É difícil fazer não, esse tempo. é difícil, é difícil. Daí eu falei, cara, não, eu consigo fazer melhor do que isso. E isso me instigou a conseguir classificar de novo e falar, eu vou voltar lá, eu já conheço, já sei como funciona e eu quero entregar uma prova melhor. Quero aproveitar de novo porque é muito legal, a ilha é muito legal. Então sempre que eu fui, eu emendava com férias da empresa, viajava, conhecia o lugar, falei, você pode falar quantas vezes você quiser, não vai enjoar, não vai enjoar, porque é muito legal. E tem sim a semana da prova, que a ilha está voltada no Ironman, é só Ironman que se fala, se respira, você vê gente correndo para tudo quanto é lado, andando de bicicleta, você vê senhor de 60 anos com o corpo trincado, correndo na Queen K lá, correndo na Palane. Então, isso é um negócio que motiva, não tem como não ficar motivado. Mas mesmo depois da prova, assim, curtir a ilha, curtir as outras ilhas do Havaí, é um negócio muito bacana, é uma experiência assim que eu voltaria todo ano. Tirando o dólar, tirando o dólar do jeito que tá, eu voltaria todo ano. Isso foi em 2016. Aí você volta, pratica, aí você, depois de um certo tempo, você fala, não, vou classificar novamente. Sim, E aí você já se programa para a prova do Texas ou você fez outras coisas, foi crescendo e falou, não, agora eu vou dar uma pancada e vou conseguir de novo. Porque daí também é, ficou o esquema de classificação. sim, mudou.
Eu tentei também, eu fiz na época tinha o Ironman Mar del Plata, 2017. Eu tentei junto com um amigo meu aqui, mas a prova não saiu redonda, assim. Eu fiz 9 horas e alto, qualquer coisa. Não cheguei nem perto da classificação. Aí tinha um amigo meu morando em Houston, no Texas, e já tinha me falado bem da prova lá, morava perto do local da prova. Falou: vem pra cá, vocês ficam aqui em casa e tal, tal, tal. Aí, conversando com a minha esposa, alinhamos os pontos aqui e falamos: vamos, vamos. Aí fui para lá sabendo já que tinha chance de dar boa se eu encaixasse a prova, encaixasse tudo que eu fiz nos treinos ali. Então, de 2016 até 2019, no Texas, a prova é em abril, eu já tinha evoluído bastante, sabe? Principalmente a parte do pedal e a consistência da corrida pós-pedal. Então, essa parte tinha melhorado bastante. E fui lá, foi uma baita de uma prova. Então, assim, eu acho que em Ironman, em prova de Ironman, foi a primeira vez que eu me senti dentro do jogo, assim, sabe? Falar, eu tô disputando as cabeças aqui. E isso foi muito legal. Então, tinha minha esposa e esse meu amigo, a esposa dele estava competindo também. Então, tava o meu amigo e a minha esposa acompanhando os dois lá. E ele local, então ele tinha um atalho para saber onde que Sabia ia. tudo, né? Então, isso foi muito legal. Eu lembro que até hoje na bike, a bike lá é um trecho de estrada que você pega, assim, sentido sul, que é uma estrada de concretão, assim, que ela é predominantemente plana. Se eu não me engano, são duas ou três voltas, não, são duas, ida e volta para a cidade. E naquele ano estava um vento bem bravo, assim, sabe? Um vento contra para ir e vento a favor para voltar. E no vento contra, eu lembro que eu estava indignado que eu estava puxando relativamente forte, não tinha um medidor de potência nem nada, mas a sensação de fazendo força, assim, e vinha aquela galera e passava, e passava, e passava, e passava. Quando eu vi, eu estava atrás do pelote de 15 ciclistas, assim, né? Eu falei, cara, mas que diacho. Eu ia lá, fazia o esforço de novo para passar todo mundo, e a mesma coisa se repetia. Mas eu sempre mantendo a distância, a galera da minha frente que ficava numa distância menor começou a ser punida. Aí, 90 a favor, aí que as coisas mudam, né? Porque 90 a favor, querendo ou não, ela ajuda menos quem está na roda, né? Ajuda bem menos. Então, a hora que virava o vento a favor, aí eu baixava a cabeça e ninguém mais aparecia na minha frente. Então, essa foi a primeira volta, já deu uma segregada na galera. Na segunda volta, que na segunda perna era vento a favor, ali, cara, eu meti, ó, na época, acho que era 55,11 e fui. E eu lembro que acho que essa perna da volta deu quase 48 km por hora no Ironman para um amador, mas o vento estava bem forte. E nisso sobrou um cara comigo, desse pelote, acho que de 15, sobrou um cara comigo. A hora que esse cara chegou na transição comigo, ele falou, cara, eu não sei o que você fez, mas foi muito animal. Foi muito animal. Eu não vou conseguir correr, mas o que você fez foi muito animal. Eu vou Para, quebrar é, aqui, mas legal. Parabéns, cara, você pedala muito. E o cara realmente quebrou. Quebrou depois na corrida. E eu também eu dei uma quebrada boa. Eram 3 voltas na corrida, 3 voltas e 14. A terceira volta para mim foi bem sofrido. E eu lembro que nas voltas ali que eu cruzava com a minha esposa e meu amigo, eles falavam, cara, você está indo bem, você está indo bem, você está em segunda da sua categoria. E o primeiro colocado, ele está quebrado, está morto. Tá morto. Tem um vídeo até de eu falando, cara, eu não aguento mais, eu tô morto. Aí o meu amigo falou, dos mortos você é o melhor, vai! Dos mortos você é o melhor. E eu tava chegando nesse primeiro colocado, sabe? Mas realmente eu não tinha mais. Tá morto, bosta melhor que os outros. Dos mortos você é o melhor, né? Vai, Lei, vai, você é o melhor. Você vai ficar no pódio, vamos, lindo. Tirar ali no final. Então o final foi bem sofrido para mim, mas acabou que eu fiquei em segundo colocado da categoria, eu acho que em quinto geral nessa prova, e consegui a classificação. E o primeiro colocado se tornou profissional no ano seguinte. Então,
Nossa, É, você então fez foi 9 baixo nessa, né, numa eu condição fiz 9,6, eu acho, uma 9,6. condição bem ruim, né, cara. Porque É, também eu não sei se todo mundo vai entender. O Ironman não existe uma métrica assim, porque as condições de prova são diferentes. Tem prova que o pedal é plano, tem prova que é uma escalada, tem prova que a temperatura está alta e tal, mas via de regras, um 9 baixo numa condição de prova ruim, foi muito é. tempo, né, cara? E E nesse natação em represa, água doce ainda, água pesada. é, É, e nesse você não esperou rodar a vaga, você pegou a vaga logo de cara, não, né? esse aí peguei de cara. Esse aí peguei de cara. Então, abril eu tinha basicamente 6 meses para fazer um ciclo novo aí para outubro. E falei para a patroa, e aí, encara? Vamos mais uma? Bora. Então, foi a oportunidade, daí fizemos mais um ciclo, do mesmo jeito, frio, sozinho, mas, cara, é isso que é a cabeça, as horas que Que vai te vai, forjar, né? né? É. Não, sabe uma coisa curiosa? Eu te contei isso, né? Eu fui dar uma pesquisada, vi os seus vídeos lá em rede social. Quando eu comentei com um amigo meu, a primeira vez, assim, falei, putz, eu tinha vontade de fazer um Ironman e tal. Ele falou assim, olha, é muito comum. Daí ele começou a citar um monte de gente que se separou durante o Ironman, você sabe dessa história? Que o casal não aguenta, porque o cara some, né? Você faz treinos longos e tal, e vocês têm uma baita parceria. E eu assim, pô, como é que o cara conseguiu treinar daquela maneira e a esposa fazendo residência? Mas agora tem um negócio que começou, porque ela também trabalhava feito uma maluca, né? Porque durante a É. residência. Só que nessa segunda, eu acho que a doutora Priscila já tinha ido para o Texas, porque depois ela vai para o Texas também fazer uma pós lá. Não, então, é aí que tá. A gente tentou sempre unir o útil ao agradável, né? Então, todas as provas de Ironman que eu fiz, geralmente envolviam uma viagem de férias. E Então, daí, a gente sempre decidiu? gostou muito de viajar. Então, dependendo do destino, se a prova era interessante, o destino legal e coincidia com a época de férias de nós dois, assim, aí fechava o negócio. Aí, então, beleza, vou fazer o Ironman daqui 6 meses, um ano, a gente vai para esse destino aqui nessa. O que que tem para fazer lá? Vamos ver. Aí chegava no acordo, beleza, dá para ir? Dá para ir, legal, então vamos. Então, sempre tentando conciliar. E nessa do Texas, na verdade, foi até sorte do acaso, assim, né? Foi até um destino, porque ela fez eles chamam de fellowship. Ela É, foi fazer como se fosse um intercâmbio lá, fazer algo da residência dela lá, uma extracurricular, digamos assim, no hospital no Texas. E era antes, eu acho que ela foi em março. Ela foi em março e a prova era em abril. Então, quando ela terminou esse estágio dela lá, ela já estava lá. eu estava lá. Eu que fui encontrar ela lá, que daí fizemos a prova e tiramos mais um tempo de férias junto. Que história genial, cara, que legal. E daí tem o segundo ciclo, que você falou que foi praticamente sozinho, porque ninguém É, classifica, já era mais difícil classificar. No primeiro coincidiu de ter outros colegas de Curitiba, e aí volta para uhum. a ilha de novo, só que agora você foi mais preparado. Agora fui mais preparado, já conhecia bastante de como funcionaria a logística, que dia que seria melhor para chegar, o que dava para fazer. E eu repeti basicamente o mesmo itinerário que eu fiz na primeira vez, sabe? Fui na mesma praia, lá que a minha esposa me esperou para a gente fazer snorkel depois, para ver golfinho, ver peixe. Fiz o mesmo treino nessa mesma estradinha lá, que me marcou até hoje. Fiz as mesmas coisas. Cheguei, primeira coisa que eu cheguei, montar a bike, já ir para Quinquê lá para subir Ravi e voltar uma parte. Fizemos exatamente as mesmas coisas, sim, porque tudo funcionou muito bem, foi muito, muito bom, assim. E daí deu a sensação, né? Falou, não, agora já fiz o que eu queria fazer, chega, ou você ainda alimenta, talvez um dia eu volte lá. Cara, assim, ó, a primeira, 2016 eu fui lá, fiz 9,57. 2019 voltei lá, fiz 9,27. Tirei meia hora. Ironman Brasil 2023 eu fiz 8 horas e 56. Eu acho que dá para chegar perto de umas 9 horas e 15 ali em Kona.
Mas agora o cenário é completamente diferente, tanto por questão de custos, né? Hoje estima que para ir uma pessoa ir para Kona, você vai gastar ali uns 40, 50 mil, acho. Então, questão de custo, para mim, inviabiliza qualquer possibilidade para Kona e hoje a rotina não me permite também E a treinar família para um Ironman. maior. E a família está maior. Então, 2023, assim, digamos, foi minha despedida do Ironman, né? Então, eu já sabia que o meu filho estava previsto para julho. Quando a minha esposa engravidou, a gente falou, vamos fazer o último Ironman, então, por um tempo, não sei quando que eu vou voltar, vamos. Aí fiz inscrição e me dediquei como nunca, assim, treinei demais, treinei demais. Tava na melhor época da minha vida, assim, fase de treinamento. E fui lá, fiz, deu tudo certo e realmente aposentei do Ironman. Depois disso, eu fiz 2 triatlons, que foi triatlon do short aqui do Sesc, só, que é mais comemorativo, né? É uma prova muito grande, vale a pena prestigiar. E foi o que eu fiz de triatlon depois de 2023, assim, depois do Iron Floripa. Talvez agora no início do ano que vem, né? Que vai ter a Vai prova. ter, tá previsto março, né? Março do ano que vem. Então, estou prevendo desaposentar se realmente acontecer tudo isso, eu acho que eu vou tentar a inscrição, mas meio Ironman assim a gente consegue, Meio dá é para uma encaixar. distância mais legal, né? É, Tanto do sim. treino quanto a própria prova, assim, você não O que eu costumo dizer assim, né? Treinamento para um meio Ironman é completamente diferente de um full. O meio Ironman você consegue ter vida, ter uma vida social, ter saúde. O Ironman assim, tem o lado positivo, mas tem o lado negativo também. A gente não pode ser hipócrita de falar que treinar para o Ironman é saudável. Não é saudável. Não é saudável treinar 20 horas por semana uma pessoa que trabalha 40 horas por semana. Não encaixa, sabe? Não encaixa as coisas assim, tentar manter uma vida social, uma vida com a família e tal. Então, eu acho que encaixar uma rotina de meio Iron, eu que nesses 2 anos e meio que desde que meu filho nasceu, eu me dedico mais à corrida e um pouco do ciclismo ainda, parei de nadar, que já fiz alguns ciclos de maratona, dá para encaixar um ciclo de meio Iron, assim, treinando acho que umas 8, 10 horas por semana, 12 horas por semana no máximo. Dá para conseguir, mas full não dá. Do jeito que eu gosto de fazer prova, não dá. Não, Agora, quero. se for só para completar, dá. Vou Dá. completar tudo bem, mas eu É, entendo o que você está falando. Agora, me tira uma dúvida final aqui. Chegada de prova, qual que você acha inesquecível? Chegada de Floripa, Kona, Texas, ou a chegada da maratona com a família? cara, é tudo muito especial, assim, vamos lá. Eu acho que eu tenho três bem especiais. O meu primeiro Kona, 2016, eu acho que foi uma chegada, assim, que é a realização de um sonho, né? Que há pouco tempo atrás eu nem sabia que existia esse sonho. Então foi um sonho que apareceu e eu consegui pegar ele muito rápido, assim. Então, chegada de Kona 2016 é um negócio inesquecível, assim. Eu lembro até hoje a música que tocou quando eu estava chegando. E hoje é uma música que quando toca eu lembro dessa chegada. Tem Que aquela tem na sensação. gravação, tem a gravação da minha esposa me recebendo na chegada ali, no funil de chegada, a música. Então, esse é um negócio muito marcante para mim. Não é a mesma memória que eu tenho de 2019, eu nem lembro que música estava tocando em 2019, então, para você ter um comparativo, assim, 2016 foi realmente muito especial. E a chegada do meu último Iron, 2023, em Floripa, foi um dia terrível, assim, de chuva, frio, gente saindo da prova por hipotermia, minha esposa grávida de 7 meses. 2023 eu estava nessa prova. E É, por coincidência, né? E foi pós-pandemia. Não sei se foi. você lembra disso, que não tinha certeza que ia ter a prova, porque teve as proibições e foi o primeiro Iron pós-pandemia. Esse Iron, inclusive, teve vaga para inscrição até bem próximo da prova, coisa que É, não existe mais hoje. E teve muita gente que parou por conta de hipotermia. Você tem razão. é, Teve foi gente que. terrível. E assim,
Minha esposa Olha, chovendo o dia lá, inteiro, nesse frio. cara, que legal. Minha esposa grávida de 7 meses, ficou o dia inteiro ali na função, a É, gente sabe como que é torcer pro Ironman. E, cara, chegar ali sabendo que eu tinha entregue o meu melhor e feito o meu primeiro, talvez o único sub-9, e ver ela ali e dar um beijo na barriga dela, saber que seria era o fim de um ciclo para mim e o início de outro, outro, né, cara? foi muito marcante. E o outro fato muito marcante dessa prova, que tornou ela muito especial, que o meu técnico, o Guilherme Manocchio, foi a despedida dele do profissional. E ele chegou 30 segundos na minha frente. Então, a hora que eu cheguei, ele tinha acabado de cruzar a linha de chegada e a gente se encontrou ali e deu um abraço junto na minha chegada, sabe? Então, esse foi um negócio muito marcante também, tem vídeo disso, foi muito especial. E também a minha primeira prova depois da chegada do neném, né? Então, meu filho nasceu em julho e a maratona de Curitiba em novembro. Então, eu treinei do jeito que dava para essa maratona. Bebê de 6 meses é uma incógnita, então, basicamente, noites muito mal dormidas, né? Tentava ajudar minha esposa o máximo que dava em casa, sempre compartilhei muitas tarefas de casa com ela, principalmente com o bebê, só que não adianta, bebê com 6 meses, ele quer a mãe, né? Então, a gente tenta suportar no que dava, A e, gente não claro, não pode... amamenta, né, cara? É, A gente não amamenta. e Então, foi isso, se entrega. foi uma chegada muito especial, porque foi a primeira linha de chegada juntos, né? Então, foi muito emocionante, sim, a hora que eu vi ela com o bebê do lado da chegada, que eu peguei o nenezinho, ele tava com a mesma roupinha que eu usei quando eu era neném. Caramba. E isso foi gravado por outro videomaker ali que não fazia parte da organização, da prova, nem nada. E ele gravou aquilo e depois ele concedeu as imagens para nós, pegou todos os momentos bem espontâneos, assim. Esse foi muito especial também.